Olá, meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos com a lição de número 2, que está relacionado com o livro de Ruth. Na primeira aula nós trouxemos aqui o contexto dos Moabitas, é onde vem a descendência de Ruth. Tratamos também sobre Esther, que são dois livros do Antigo Testamento que nós estaremos estudando nesse terceiro trimestre. O livro de Ruth, ele está na terceira seção da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica tem 24 livros, a Bíblia cristã tem 39. Mas a divergência, não. Nós vamos entender o porquê o número de livros na Bíblia cristã está maior do que o da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, ela tem a sua divisão da Tanakh, que é o nome da Bíblia hebraica, que tem a Torá, os Nevins e os Ketuvins. O que é isso? Torá é o livro da lei. São 5 livros atribuídos a Moisés, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então esses livros têm a autoria de Moisés e é chamado o livro da lei. Então, quando aparece essa expressão, o livro da lei, no Novo Testamento, vai estar relacionado à Torá, que é a primeira divisão. Tanakh, Torá, Nevim e os Ketuvins. Os Nevins são chamados livros proféticos. E dentro da Tanakh, os livros proféticos, tem os profetas anteriores e os posteriores. Os anteriores é Josué, Juízes, Samuel e Reis. E os posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e o rolo dos 12. Então, a Torá tem 5 livros, os Nevins têm 8. E os Ketuvins são 11 livros, mas entre os Ketuvins tem a seção dos 5 rolos, que são os livros que são lidos nas principais festas dos judeus. E nesses 5 rolos está o quê? O livro de Ruth. Está ali Eclesiastes, nós vamos ver Ruth, Esther, e também nós temos Lamentações e Cantares. Então, o livro de Ruth, ele é um livro que era lido na festa das colheitas, ou Pentecoste. Era uma festa que ocorria 50 dias após a Páscoa. Então, se comemorava o que ali a colheita do trigo, da cevada. E também nessa data, no Pentecoste, se comemorava o quê? A entrega da lei ao povo hebreu. Já na Bíblia cristã, nós vamos ver que o livro de Ruth está entre os livros históricos. E aqui nós vamos explicar o que é essa diferença desses livros da Bíblia hebraica para a Bíblia cristã. Quando houve a tradução da Bíblia hebraica para o grego, os escritores que fizeram essa tradução lá em Alexandria, no Egito, eles dividiram alguns livros. Igual na Bíblia hebraica, nos Nevins tem
um Samuel e um Reis. Na Bíblia cristã, Samuel foi colocado 2 livros, foi dividido. Reis foi dividido 2 livros. Isso aconteceu também com o livro de Crônicas. E o rolo dos 12, que era considerado um livro, na Bíblia hebraica, cada livro ele ficou independente. Então, na Bíblia hebraica, os 12 é um livro só, mas na Bíblia cristã, os 12 foram colocados como os profetas menores. Então, quando houve essa tradução, então esses livros que foram separados chegou ao número de 39. Então, os mesmos livros que estão na Bíblia hebraica, na Tanakh, é os mesmos livros que estão na Bíblia cristã. A diferença é que houve o quê? Uma separação desses livros. Então, vai aumentar. E houve uma diferença na divisão. Na Bíblia hebraica, nós temos o quê? A Torá, os Nevins e os Ketuvins, que é lei, profetas e escritos. Mas na Bíblia grega, que é a Bíblia que nós utilizamos, que foi a tradução dos 70, chamado Septuaginta, nela, o livro da lei, a Torá, é chamado de Pentateuco, Penta 5. Então, 5 livros, 5 volumes, escrito por Moisés. E tem-se o livro histórico. Então, a Bíblia nossa não está na ordem cronológica, mas está dentro da divisão. Primeiro o Pentateuco, depois livros históricos, que são 12, que vai de Josué a Esther. Depois temos os livros poéticos, que é Jó, Salmos, Eclesiastes, Provérbios e Cantares. Então, esses livros são chamados de livros poéticos, livros didáticos, livro de ensino. Então, o primeiro livro dos escritos na Bíblia hebraica é o livro dos Salmos. Porém, na tradução cristã, na versão cristã, aparece o livro de Jó como o livro antes de Salmos. Então nós temos o que? O Pentateuco, os livros históricos, livros poéticos e os livros proféticos, que são 17. 5 chamados de profetas maiores e 12 chamados de profetas menores. E dentro dessa divisão da Bíblia cristã, o livro de Ruth ele está incluído nos livros históricos. Então, na nossa Bíblia, nós vamos encontrar lá Josué, Juízes, Samuel, ou melhor, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, e nós vamos até o final lá com Esther. Então nós temos o que? Essa diferenciação de livros e a colocação dele dentro dessa divisão que foi estabelecida. E a autoria do livro de Ruth é atribuída a Samuel. Por que é atribuída a Samuel? Então nós vamos ver que quando o livro é escrito, o contexto do livro acontece no livro de Juízes. Nós estamos passando de uma transição da teocracia, é onde Deus governa através de homens, de pessoas, o governo é centrado em Deus, para a monarquia, um governo centrado no homem. Então, Saul foi o primeiro rei de Israel, porém ele foi rejeitado por causa da sua desobediência, da sua negligência em seguir ao Senhor.
e nós vamos ver que Saul era da tribo de Benjamim. Então, uma mudança de rei de uma tribo para outra, isso poderia, né, causar uma guerra. E foi o que houve. Houve uma guerra civil após a morte de Saul entre a casa de Davi, né, e os descendentes ali de Saul, a casa de Saul, né? Então nós vamos ver que quando escreve o livro de Ruth, nós vamos ver que o contexto é o contexto ali da transição da monarquia, e nós vamos ver que a expressão que ele vai usar ali é Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou a Davi. Então esse contexto dá de um contexto aonde há um certo relacionamento ali entre o autor e esses personagens, da qual é citado que o seu nome. Então indica o que? Uma contemporaneidade e uma familiaridade nesses personagens, que vai trazer ali a história do livro de Ruth. Então, o contexto histórico é um contexto bastante conturbado, um contexto, né, de apostasia, porque no período de Juízes, após a morte de Josué, nós vamos ver, e os anciãos que ali exercia o governo sobre a nação, nós vamos ver que vai surgir uma nova geração. E a palavra de Deus vai nos remeter a uma verdade, né, cruel, porque aquela nova geração que surge após a morte de Josué e os anciãos é uma geração que não busca a Deus. É uma geração que não procura ter comunhão com o Altíssimo. Então nós vamos ver que essa geração, ela acaba se apostatar da sua fé, aonde vai abraçar o que? A religião dos cananeus. Haverá um sincretismo religioso. Então os judeus, eles vão adorar a Baal-peor, vão adorar, né, Astarote, vão adorar a Quemos, várias divindades ali dos cananeus. E com isso vai absorver o que? O estilo de vida ali dos cananeus. Uma prática perniciosa de imoralidade, de desobediência ao padrão que Deus havia estabelecido ali para aquele povo. Então nós vamos ver que ele vai absorver o que? O mundanismo, né? O estilo de vida dos cananeus, né? Onde a vida era baseada o que? No prazer desenfreado, né? Os cultos estavam relacionados à orgia, a sacrifício de pessoas, de crianças. Então esse período ele fica conturbado, porque quando o povo entrava por um caminho de iniquidade, de depravação, Deus permitia que eles fossem subjugados por outros povos. E aí, quando eles estavam sendo dominados, estavam sendo oprimidos, eles clamavam a Deus, e Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, na sua graça, Deus levantava o quê? Juízes, que eram guerreiros, eram pessoas habilidosas na guerra, que eram levantados por Deus. Essas pessoas eram tomadas pelo Espírito Santo, e eles traziam que livramentos ali para o povo hebreu, para a comunidade ali de Israel. Então, durante esse período, nós vamos ver que há 14 juízes que vão julgar em locais diferentes. Então, a maioria desses juízes não são juízes como nós temos hoje. A maioria deles eram guerreiros,
apesar que dentro de algum contexto, como Débora, nós vamos ver que ela exercia ali um certo tipo de liderança, de julgar algumas causas que havia dentro ali da sua comunidade. Então o livro, ele traz o que? Esse histórico contexto, né, tenebroso, mas dentro desse contexto tenebroso nós vamos ver que há pessoas tementes a Deus, mesmo num período de trevas, num período de crise, há aqueles que invocam o Senhor, aqueles que andam na sua presença. Então o justo, como diz Abacuque, viverá da fé, e ele não pode recuar, porque se ele recuar, Deus não tem prazer nele. Então, mesmo nesse contexto, nós vamos ver que há um injusto. Assim como houve ali na geração antediluviana, onde a humanidade estava se corrompendo. Porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor e não se deixou levar pelo estilo de vida que as pessoas estavam vivendo ali nos seus dias. Mas ele se apegou a Deus, ele buscou ao Senhor, teve comunhão com ele e foi salvo ele e a sua família, a sua casa foi preservada de um juízo vindouro. Então, o propósito do livro de Ruth é dar um fortalecimento, o que? A dinastia do reinado de Davi, diante dessa guerra civil que ela vai surgir lá na frente. Por quê? Porque já no Antigo Testamento, quando Jacó, ele chama os seus 12 filhos para abençoar eles ali diante da sua partida, ele está ali já próximo à sua partida, né, à sua morte, nós vamos ver que ele vai abençoar os seus filhos. Então nós vamos ver que Rubens, que era o primeiro, ele foi desqualificado, assim como Levi e Simeão. Mas Judá, que era o quarto filho, a ele foi dado o quê? A profecia de que da sua descendência, da sua casa, haveria de ter o cetro sobre a nação de Israel. Viria o rei e também viria aquele que foi prometido a Abraão, né? Que da sua descendência haveria de abençoar todas as famílias da terra. Então nós vamos ver que o rei, a dinastia que haveria de reinar sobre Israel, estava relacionado que a tribo de Judá, a casa de Judá. Então isso dá autenticidade ao reinado de Davi, quando há o propósito de escrever o livro de Ruth e trazer essa genealogia. É claro que nós temos vários propósitos dentro do livro, né? Mas o principal deles é apresentar Davi como o descendente de Judá, aquele que é o leão da tribo de Judá, no caso personificado em Davi, porque o leão, ele é Jesus, que haveria de reinar ali. E dentro do livro também nós vamos encontrar amor e redenção. Então nós temos o plano de redenção para a humanidade. Embora o povo judeu foi um povo escolhido para que através desse povo viesse a lei, viesse o Messias, mas Deus já revela dentro desse contexto que a salvação ela estava relacionada também para os gentios, porque Ruth era uma moabita que estava impedida de fazer parte do povo de Deus, mas nós vamos ver Deus demonstrando que a sua graça, o seu favor, a sua misericórdia, aonde Ruth, ela pela fé, ela é incluída a nação ali de Israel e faz parte do plano divino
para a vinda do Messias. Então nós temos essa revelação, né, do plano de Deus de salvar toda a humanidade. E a parte linda também que nós vamos encontrar aqui, meus irmãos, é que Boaz, que é aquele que vai remir a casa de Emelec, né, preservando ali a sua herança, a sua família, da mesma forma é um tipo de Cristo, que é o nosso Redentor, aquele que veio para nos remir e para nos resgatar, para nos fazer povo de Deus. E nós encontramos também no livro de Ruth fidelidade e altruísmo, onde pessoas, mesmo diante de um cenário tribuloso, né, de trevas, eles se manteram fiéis a Deus. Noemi não perdeu a sua fé e o seu testemunho, né, levou Ruth a abraçar a mesma fé que ela tinha, né, deixar a sua parentela, a sua comunidade, os moabitas, e morar em um local na onde ela seria estrangeira, mas que foi alcançada pelas asas do Altíssimo, aonde ela encontrou refúgio para a sua alma, para a sua vida, e ela pôde alcançar ali as bênçãos de Deus sobre a sua vida, porque ela era estéril e ela acabou sendo favorecida pelo Senhor e faz parte da genealogia da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, na próxima lição, se Deus assim permitindo, nós vamos falar sobre esse elo, essa ligação entrelaçada entre Noemi e Ruth, uma amizade baseada no amor. Espero que você tenha gostado desse comentário aqui sobre o livro de Ruth, e até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo.